Eu sou a Milene e sejam bem-vindos ao vídeo Gêneros textuais no universo digital. Booktuber, dicas de leitura. Neste vídeo, abordarei os seguintes tópicos. Criei uma situação de aprendizagem com gênero textual no universo digital Booktuber Dicas de Leitura, que propicia o desenvolvimento de competências e habilidades, sendo que priorizei duas habilidades estruturantes presentes na plataforma Foco Aprendizagem. Também preparei para vocês o material de apoio que estará disponível para download na descrição deste vídeo. Nela estão os roteiros para realizar a gravação dos vídeos e também a situação de aprendizagem na íntegra. Ou seja, esse vídeo está recheado de dicas pedagógicas bacanas que vão encher de likes a aprendizagem dos seus alunos. Mas você sabe o que é um booktuber e o que isso tem a ver com você, professor? É de comer? Bom, não é de comer, mas com certeza pode alimentar a alma e o coração. Booktuber é uma expressão utilizada para quem produz o material no canal do YouTube relacionados a livros e literatura. Book vem da expressão americana livro e tuber é o sufixo de YouTube, para quem produz esses materiais na internet. Um booktuber aborda assuntos relacionados ao universo da literatura e ele pode ter vários formatos, como por exemplo dicas de livro, resenha, uma entrevista com autores, uma aula de literatura, enfim, assuntos que são relacionados a livros. O trabalho com esse gênero na escola é interessante porque, além de trabalhar com as competências leitoras e escritoras, ele pode desenvolver inúmeras habilidades, além de ser muito interessante e contemporâneo. Mas antes de refletirmos sobre os benefícios do booktuber no processo de ensino e aprendizagem, vamos conferir um exemplo com dicas de leitura? Drácula, de Bram Stoker. Quando citamos Drácula, vem em nossa mente lua cheia, uivo de lobos, vampiros com dentes pontiagudos, morcegos, alho e água benta como proteção, ou seja, nos remete ao clima de mistério, de terror, de mitos e lendas que foram contados e recontados. Ops, o que é isso? Uma espécie de carta, um diário. Diário de Jonathan Hacker, 29 de junho, Castelo do Conde, Transilvânia. Ali, a um passo, diante dos meus pés, dentro de umas caixas, entre outras 50, sobre um canteiro de terra ainda bem fresca, estava estendido o conde. Ele nem dormia, nem estava morto. Eu, entretanto, não sei dizer o que se passava, pois seus olhos, embora arregalados, pareciam duros como pedra. Mas, ainda assim, não estavam vidrados, como os de um morto, e as maçãs do seu rosto continuavam irradiando calor, apesar de toda a sua palidez. E seus lábios permanecem vermelhos, como sempre. A ausência total de pulso, respiração e batimentos do coração. Intrigado com tudo o que via, inclinei-me sobre ele, tentando localizar algum indício de vida, mas em vão. Um dos motivos deste livro ser fantástico é porque trata-se do gênero romance epistolar, ou seja, Bram Stoker utilizou-se de cartas e relatos de diários para escrever a sua narrativa. A maior parte da história passa-se na Transilvânia, de Jonathan. Ele é um jovem advogado que é contratado pelo Conde Drácula. E ele vai para o castelo do Conde, um lugar super sinistro, super escuro, super estranho.
E lá ele vivencia momentos assim misteriosos e terríveis e percebe que ele está preso, né, no castelo do conde. Nisso tem a sua amada, né, sua noiva, Mina, que está sofrendo de uma doença misteriosa que parece que o sangue está saindo das suas veias. E nesse interim acontecem coisas estranhíssimas também com a sua amiga Lucy. E aí que entra o professor Van Helsing, que é um estudioso nessa área de doenças misteriosas, e é ele que vai fazendo essa ligação entre os personagens e acaba chegando em quem? Drácula. E a leitura se torna dinâmica, porque eu não vi a hora de chegar a carta que a menina mandou pro Jonathan, ou saber o que ia acontecer segundo o relato dos diários. E aí você tem uma visão diferente, às vezes até do mesmo fato. Isso é muito interessante. Agora, se você quer saber o que aconteceu com o Jonathan, se ele conseguiu sair do castelo, ou o que aconteceu com a Mina, ou mesmo o que aconteceu com o Conde Drácula, aí é só lendo o livro. E tem que ser corajoso, viu? Porque a leitura é muito bacana e assustadora também. Você sabia que o Bram Stoker, ele criou o Drácula baseado num folclore da Transilvânia e numa pessoa real? Sim, o rei Vlad, o Empalador, um rei muito, muito cruel. E aí ele inventou esse clássico, né? Porque ele que imortalizou, vamos dizer assim, vampiros, toda essa história que envolve o Drácula. E é um livro que foi muito traduzido mesmo, não só em várias edições, mas também adaptações, em histórias em quadrinhos, no cinema, em animações, em memes, enfim, muito material produzido baseado no original, no clássico Drácula. Quer saber como tudo começou ou terminou? Não sei. Fica a dica. Hein? Achou interessante esse Booktuber com dicas de leitura? Saiba os benefícios na aprendizagem e trabalhe com os seus alunos. O Booktuber com dicas de leitura possibilita o desenvolvimento de muitas competências e habilidades e pode ser utilizado na recuperação contínua. E para essa recuperação, eu selecionei 2 habilidades estruturantes presentes na plataforma Foco Aprendizagem, que são elas: organizar em sequência lógica itens de informação explícitas ao longo de um texto, identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal. E para desenvolver as habilidades, nada melhor do que uma situação de aprendizagem, não é mesmo? Então eu criei uma especialmente para vocês. Essa situação de aprendizagem está disponível com mais detalhes no material de apoio que deixarei disponível para download. E os holofotes estão para os 6º e 9º anos. O que muda é o nível de complexidade para cada um, assim como a tipologia textual mais trabalhada para cada ano. Como, por exemplo, os 6º anos trabalha com a tipologia narrativa. Então, escolha dos textos, aí o professor vai encaminhar para os textos narrativos. Já os 9º, o foco se dá, né, no expor e no argumentar. Essa situação de aprendizagem pode ser trabalhada de forma individual ou em grupos. Vamos para o primeiro tópico: conhecimentos prévios. Então pergunte aos alunos se eles já ouviram falar sobre um booktuber, se eles já assistiram a um booktuber, enfim, façam com que eles levantem hipóteses sobre o que é esse gênero textual e até onde eles sabem ou não. Segundo tópico: apresentar a definição de booktuber dicas de leitura. Você pode utilizar da definição que está presente no material de apoio, como também pedir para que os alunos pesquisem essa definição para você. Terceiro tópico:
apresentar um booktuber dicas de leitura historicamente consagrado. E eu fiz uma pesquisa e destaquei 3 booktubers. O primeiro deles é o canal Mundo Paralelo, do Clébio Dama. Ele apresenta dicas de 5 livros e ele tem assim uma personalidade bem jovem, ele fala bastante, usa de bastante recursos. Acredito que os alunos irão gostar do jeito que ele apresenta os livros, principalmente os nonos anos. O segundo canal é Livros e Fuxicos, da Paola Alexandra. Ela também é jovem, mas o que eu achei interessante são os livros que ela traz com dicas e com a resenha, que tratam do tema suicídio, de uma forma bem leve, bem bacana. E a terceira dica é do canal Nuvem Literária, da Jussiqueira, que ela traz a resenha de um livro só, que é A Princesa Prometida, de William Goldman. Também bem bacana. E o quarto tópico é propor o desafio da produção de um booktuber de dicas de leitura. A escolha do texto, do livro ou do conto, ela deve ser direcionada pelo professor. Então a tipologia textual, que está em foco, enfim, dependendo de cada contexto de cada turma. Então não precisa ser exatamente a leitura de um livro na íntegra. Pode ser contos mais curtos ou até textos que sejam interessantes e que estejam contextualizados. Depois da escolha dos textos, os alunos irão realizar a leitura. E é interessante que o professor coloque um prazo para essa leitura, conforme o tipo de texto que foi escolhido. E depois deve-se ter um direcionamento do entendimento dessa leitura, que pode abordar uma breve explicação do gênero textual contemplado no texto lido, apresentar o título e o autor do texto e realizar um breve resumo do enredo, sem, claro, dar o spoiler. O que é spoiler? É o que a gente costuma dizer, aqueles traga-prazeres, que conta o final da história, o final do enredo. Então isso é importante frisar, que não pode dar spoiler. Concluir o resumo da história com o tema ou assunto principal e relatar as impressões pessoais acerca da leitura a fim de convencer as pessoas de realizar. O quinto tópico é a correção das produções realizadas. E nessa correção, ficar atento se a linguagem está adequada ou não. O sexto tópico é produzir um roteiro simplificado para a produção e edição do vídeo Booktuber Dicas de Leitura. O roteiro é super importante na hora dos alunos realizarem a gravação. Então eles já utilizarão nessas produções que eles já fizeram e vão acrescentar marcações de aqui entra a vinheta, aqui eu coloco uma música de mistério, enfim. E eu também vou disponibilizar os roteiros simplificados que eu fiz para realizar a gravação desse vídeo. O sétimo tópico é realizar a gravação e a edição do Booktuber Dicas de Leitura realizada pelos alunos. E aí o roteiro ajuda muito e é super importante. O oitavo tópico é a publicação dos booktubers produzidos e editados pelos alunos no canal do YouTube. E por último, o nono tópico, que é a avaliação, que é um relato dos alunos dos pontos positivos e as dificuldades encontradas na realização do Booktuber Dicas de Leitura. O trabalho com o Booktuber Dicas de Leitura é interessante porque ele faz essa tessitura entre o tradicional, que é um livro, por exemplo, e o gênero textual no universo digital, que faz parte desse mundo contemporâneo. Então, aceita esse desafio de trabalhar com os seus alunos e me conta depois. Acredito que vai ser bem interessante. Obrigada e até a próxima!